compartilhar dois textos básicos com os irmãos essa noite. Quero que você pegue sua Bíblia e quero que você faça comigo uma leitura atenta para que possamos discernir o que o apóstolo Paulo, tanto aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, tem a nos dizer, assim como também no texto de Efésios capítulo 4. Quero tomar esses dois textos iniciais como base, para começarmos aqui as considerações acerca do cumprimento do propósito eterno de Deus de uma maneira prática, porque até então nós falamos acerca da vontade de Deus, não é isso? Lembram que nós falamos na quinta-feira e também ontem nós falamos que a oração do Pai Nosso não é uma oração individual, não é uma oração egoísta, é uma oração que está de acordo com o propósito eterno de Deus. Olha o tema da conferência: a oração do Pai Nosso, o clamor das eras, no sentido de que as eras passadas, todas elas tinham esse clamor nos lábios, tinham essa oração no coração, mesmo que essa oração tenha sido dita por Jesus Cristo, nos evangelhos. Entretanto, o conteúdo, a essência, a ideia desta oração constitui-se num clamor de todas as eras, no sentido que as três primeiras proposições desta oração, elas buscam a Deus como quem se une a Deus, à sua vontade, e busca então o cumprimento da vontade de Deus, quando o crente ora então dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, manifeste ou venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Essas três primeiras proposições revelam um coração completamente unido ao coração de Deus, como aquele que se torna um cooperador de Deus, um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus Cristo, que entende que o propósito eterno de Deus, que a vontade de Deus, que o reino de Deus, que o nome e a santificação do nome de Deus são coisas maiores do que a nossa própria existência individual. Então nós nos unimos e nos colocamos na busca do cumprimento da vontade eterna de Deus. E hoje queremos falar de um modo um pouco mais prático, no sentido de que você compreenda de modo pessoal, individual, como você pode de alguma maneira se colocar nesse trabalho da cooperação, nesta oração, como quem busca o cumprimento da vontade de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4, temos aqui um falar extremamente grave da parte do apóstolo Paulo. Eu quero que você considere comigo essas palavras: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Quero chamar sua atenção para essa advertência do apóstolo Paulo. Vocês podem observar que o apóstolo diz a Timóteo. Timóteo era um cooperador do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, tendo como um apóstolo de Jesus Cristo, tendo a incumbência de fazer preservar na igreja a verdade de Deus, fazer prevalecer a verdade de Deus, sobretudo no cuidado para que nenhuma enfermidade tocasse o corpo de Cristo, nenhum ensinamento que ultrapassasse a doutrina de Cristo entrasse no meio do povo de Deus. E é por isso que ele diz assim: quando eu estava de viagem rumo para Macedônia, te roguei, ó Timóteo. Ele rogou a Timóteo, solicitou a Timóteo, dizendo: Timóteo, permaneças aí em Éfeso. Ora, por que o apóstolo Paulo rogou a Timóteo para que ele permanecesse na cidade de Éfeso? Qual era a função de Timóteo ali naquela cidade, sobretudo naquela igreja ali em Éfeso? Qual era a função?
Qual era o objetivo do apóstolo Paulo em dizer: Timóteo, permaneça aí em Éfeso? E aqui ele coloca algumas considerações, porque ele desejava que Timóteo permanecesse em Éfeso. A primeira situação, ele diz: a fim de admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então a primeira preocupação do apóstolo Paulo, imagine que isso foi no primeiro século, ele estava preocupado para que nenhuma pessoa pudesse trazer qualquer que fosse uma doutrina que fosse estranha à doutrina de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo tem um zelo, ele tem uma preocupação. Observa como que a Escritura, ela não deixa brecha ou não abre margem para aquele velho entendimento dos dias atuais, né, que diz assim, que cada igreja tem a sua doutrina. Já ouviu? Não, pastor, é porque é o seguinte: cada ministério tem a sua doutrina. Outros até dizem assim: não, cada um interpreta como quer, cada um tem a sua própria interpretação. Mas observe que a Escritura, ela não compartilha desse engano, desse sofisma, porque na igreja de Jesus Cristo, pode ser que na igreja dos homens, que cada um funda a sua própria igreja, eles coloquem lá suas doutrinas, mas a igreja de Jesus Cristo, ela só possui uma única doutrina verdadeira. Essa doutrina verdadeira, se os irmãos observarem, passa um pouquinho para frente as páginas da sua Bíblia, até o capítulo 6 desta epístola, quando aqui no versículo 3 o apóstolo Paulo diz assim: olha, se alguém ensina outra doutrina, primeiro no capítulo 1 que ele fala: você deve ficar aí, Timóteo, para admoestar a certas pessoas, para que elas não ensinem outra doutrina. Então, no caso de Timóteo, ele era um guardião na casa de Deus, um guardião na igreja de Deus, para que nenhuma doutrina diferente entrasse. E aqui no capítulo 6 ele diz: e se alguém ensina outra doutrina? E alguém fala assim: pastor, mas que outra doutrina poderia ser esta? E aí ele continua dizendo: e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Ou seja, que tipo de outra doutrina diz aqui o apóstolo Paulo? Qualquer doutrina que esteja em desarmonia com os ensinamentos e com a palavra e com a doutrina de Jesus Cristo. Pastor, mas como é que eu vou discernir se esta ou aquela doutrina é a de Jesus Cristo? Aí você tem nas suas mãos a Escritura, você tem o Novo Testamento. Aí você vai ler Mateus, vai ler Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelhos, em que você encontrará diretamente as palavras de Jesus Cristo, seus ensinamentos. Você então vai entrar para o livro de Atos dos Apóstolos, e então as 21 epístolas do Novo Testamento, e você então encontra nesses 27 livros que totalizam o Novo Testamento, o ensinamento, a sã doutrina de Jesus Cristo, que é segundo o ensino da piedade, segundo a verdade de Jesus Cristo. Você precisa ser alguém atento, tem que ser alguém que considera as palavras de Jesus Cristo, que nos advertiu dizendo que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e surgiriam falsos profetas. Interessante que, a despeito de tantas advertências e exortações de Cristo no Novo Testamento, dizendo: acautelai-vos dos falsos mestres, nós vivemos como se não houvesse falsos mestres. Nós estamos ouvindo e simplesmente comendo e engolindo tudo em nome de quê? Em nome da consideração a um homem ou a um suposto homem de Deus. Não, é porque o fulano é homem de Deus, então ele fala, é Deus falando. Não, você deve julgar as profecias, você deve julgar o meu falar, você deve julgar o falar do pastor Giovanni, você deve julgar o falar do bispo, do apóstolo, do pastor, do Beltrano. Tudo que se diz em nome de Deus, você tem que fazer como faziam os bereanos. Está em Atos capítulo 17, versículo 11, diz que os bereanos eram pessoas nobres, eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. E aí o apóstolo Paulo usa ali
uma expressão, quando diz que os cristãos de Bereia, ou que seja as pessoas de Bereia, eram mais nobres. Essa expressão nobres quer dizer que essas pessoas, eles desenvolveram uma capacidade, um critério de juízo e de julgamento com respeito àquilo que eles ouvem. Porque no mundo antigo tinha a nobreza e tinha os plebeus. Os plebeus é o povo, é o senso comum, é aquele que é manipulado, é a massa de manobra, é a massa de manipulação, que não questiona, que não pergunta, e que simplesmente vai pela cabeça alheia, vai pelo aquilo que é comum, é o senso comum, pela cultura que é imposta sobre as pessoas. Já a parte nobre seria, no mundo antigo, os sacerdotes, os reis, né? Esse povo que tinha um critério, que tinha acesso ao conhecimento, acesso à educação formal. Então o apóstolo Paulo diz que os bereanos não era povo comum, mas tinha um critério, um juízo, de modo que eles ouviam atentamente tudo que o apóstolo Paulo dizia, e chegavam em casa, eles iam verificar, eles iriam consultar os livros, para saber se aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo era verdadeiramente daquele modo. Aí eu pergunto, se os bereanos colocavam à prova o falar do apóstolo Paulo, vocês não vão colocar à prova o meu falar? Que sou infinitamente menor que o apóstolo Paulo. Ele era apóstolo, eu não sou apóstolo. Ele foi incumbido de nos revelar a vontade de Deus. Eu não fui, eu não recebi isso, no sentido de trazer algo inédito, extraordinário, porque tudo que eu falo tem que estar de acordo com a Escritura. Então, se o apóstolo Paulo foi aquele que esteve com Cristo, que foi arrebatado, de quem recebeu de Cristo toda a instrução, se o falar dele era colocado à prova, você não vai colocar o falar do pastor Giovanni à prova? De acordo com a Escritura, ler a Escritura e saber se ele não está falando de acordo ou não? Você não vai colocar o falar do teu pastor, do teu bispo, do teu líder? A preocupação do apóstolo Paulo é: Timóteo, eu quero que você permaneça em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Se você quiser orar a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, você terá que jogar fora toda e qualquer doutrina que esteja em desacordo com as sãs palavras de Jesus Cristo. O servo de Cristo, ele honra sim os seus líderes, ele obedece os seus líderes, só que ele não tem seus líderes acima da Escritura e nem ao lado de Deus, muito menos acima de Deus. Uma coisa é a honra que você tem aos seus líderes, outra coisa é a honra que você tem a Deus. Como diz o apóstolo Pedro, né, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E por que o apóstolo Paulo tinha essa preocupação? Porque numa igreja em que a sã doutrina, ou que a doutrina de Cristo ela não está presente, o que vai ocupar o lugar da sã doutrina? Ele continua dizendo, veja na sua Bíblia, no capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 3, a fim de que não ensinem outra doutrina, versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Ou seja, ausentando-se a Escritura, a palavra de Deus, a doutrina de Deus da igreja, vão entrar fábulas e genealogias. Quem sabe o que é uma fábula? O que é uma fábula? Antigamente falava-se das histórias com E, né? Que quer dizer, uma fábula seria uma história, uma invenção, uma mera imaginação, cujas personagens são animais que falam. Por exemplo, a história dos 3 porquinhos, né? Imagina quando eu era criança, você também era criança, você ouvia com uma empolgação, você ficava imaginando aqueles porquinhos construindo suas casas, o lobo mau assoprando, você se empolgava, você se entregava, viajava na sua imaginação, aquilo te preenchia, te satisfazia. Mas de repente você cresceu, e hoje você não se entrega mais a essas coisas, porque você sabe que aquilo é mera fantasia e imaginação de uma criança que não tem entendimento.
O apóstolo Paulo diz: olha, cuidado para que a igreja não fique ocupada com fábulas. É lógico, não está dizendo de história de 3 porquinhos, mas quer dizer, com qualquer história que na verdade são absurdas à compreensão e ao entendimento humano e que não correspondem às sãs palavras de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que crescer, que amadurecer, e não somente fábulas e genealogias. Ele diz assim, que antes fábulas e genealogias promovem discussões, não levam a lugar algum. Você passa o ano todinho fazendo gincana, o ano todo fazendo campanha, o ano todo fazendo show, né? O ano todo envolvido com acampamentos, com festividades, aniversário da CIB, aniversário do pastor, aniversário dos adolescentes, aniversário das crianças, aniversário dos gideões. É todo um calendário anual para preencher o tempo e consumir o tempo e não promover aquilo que precisa ser promovido. Pastor, o que precisa ser promovido? Olha o versículo 4: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, do que o serviço de Deus, na fé. Ou seja, a doutrina de Deus e toda a ocupação da igreja deve ser com as coisas que promovem o serviço de Deus. Pastor, mas que serviço é esse? Não é o serviço. Aí você fala assim, o que eu posso fazer aqui, pastor? Tem um violão para eu tocar aí? Seria esse o serviço? Não, pastor, eu quero que você me dê uma secretaria, para eu ser o secretário da igreja. Ou então eu quero um cargo. Quando se fala em serviço a Deus, sempre se pensa numa organização totalmente fragmentada e dividida em departamentos para ocupar as pessoas. Você se sente importante. Sabe o que? Não, eu sou presidente da CIB. Não, eu sou presidente dos adolescentes. E você, não, eu sou o vice-presidente. E você, o segundo vice-presidente. E você, não, eu sou o primeiro secretário. E você, segundo secretário, terceiro secretário. E no final ninguém faz nada, porque não tem nada para fazer. É só para você ostentar algo e pensar que tem algo e pensar que você é alguma coisa e você não é nada. E eu também não sou nada e nós não somos nada. Nós somos servos de Cristo, que almejamos o estabelecimento e a manifestação do reino de Deus. Isso é o que importa. O pastor Renato até fala. Glória a Deus. O pastor Renato inclusive até fala, né, que houve uma situação lá que deram o cargo para todo mundo, distribuiu o cargo, aí tinha lá alguns irmãos que ficaram, 3 irmãos ficaram sem cargo. Falei, mas e aí vamos desanimar os irmãos, já tem que fazer uma coisa. Eu falei, não, tem uma ideia. Chamou o primeiro, você vai ser o presidente da campanha do quilo. O presidente da campanha do quilo. Todo mês os irmãos trazem 1 quilo de alimento, você é o presidente deste departamento. Aí ele ficou feliz. E os outros 2? E você vai ser o vice-presidente da campanha do quilo. E você, o segundo vice-presidente da campanha do quilo. Aí ficou feliz, todo mundo feliz. Foi para casa, e aí, como é que foi lá a reunião? Foi ótima. Qual foi o cargo que você ganhou? Eu sou o terceiro vice-presidente da campanha do quilo. O que você faz? Não, eu fiscalizo quantos quilos tem. Fico observando se tem muito sal e pouco arroz, né? Enfim. Então a igreja, ela tem uma razão de ser. Não fosse essa razão tão grande, nós não precisaríamos de congregar. Hoje em dia a igreja se tornou basicamente um meio social de ostentação, de status, de bajulações, de autoridade humana sobre a vida das pessoas, de controle da vida das pessoas, um controle quanto ao que você come, quanto ao que você bebe, o que você veste, uma perseguição, controlando toda a sua vida, mais do que seus pais conseguem controlar. Mas de repente você vai verificar o seguinte, que todo esse sistema, ele é improdutivo e infrutífero, no sentido de
fazer acontecer e se cumprir no teu coração, na tua alma, no teu espírito, a obra de Deus, que é nos conformar à imagem do seu Filho. Você tem quanto tempo de crente? Você tem 30 anos, tem 10 anos, tem 5 anos, tem 15 anos, não sei. Mas a pergunta é: quanto de Cristo já foi formado dentro de você? Você diz: não, pastor, mas é porque é o seguinte, ó, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Ia na boate, não vou mais. Dançava, não danço mais. Ué, então você está perdendo a metade da sua vida. Calma, pessoal. Calma, não quis dizer isso não. Queria só descontrair um pouquinho. Tá, mas eu quero dizer o seguinte, que todas essas coisas, pode ser que tenha alguma coisa boa nisso. Pode ser, ué. Acredito que talvez alguma coisa boa resulte disso. Mas você não precisa de Jesus para parar de beber. Você tem o AA. E você não precisa de Jesus para parar de fumar. Você tem o exemplo na própria carteira de cigarro, a pessoa lá com câncer, lá mostrando para você, te fazendo medo. Você, não, não quero isso para a minha vida. Tanto é que eu conheci várias pessoas que fumavam e se converteram a Jesus Cristo e nunca deixaram por causa de Jesus o cigarro. No dia que caiu na mão do médico, ou você para de fumar ou você morre, aí a pessoa deixou. A verdade é que aquilo que Deus quer realizar não consiste em coisas. Você deve ler o livro de Colossenses, que é um livro que trata acerca do asceticismo, dessa religiosidade que pensa que o servir a Deus é você se privar de coisas da existência humana e ficar vestido de anjo. Minha mãe ficou 30 anos vestida de anjo. Ela mandava fazer umas roupas brancas para ela, verdade, e uma faixa azul no meio, vestes talares, até que ela descobriu que esses 30 anos não resolveram o problema da inveja, da ganância, da maldade, da hipocrisia, da mentira, do ódio, dos ressentimentos, da mágoa. Como está lá, nós já citamos aqui ontem, quando Cristo disse, é do coração que procedem. Então, em suma, Deus ele quer criar uma nova humanidade. Uma nova humanidade. É o novo homem que Ele quer gerar. Ele não quer nos pintar de novo homem. Ele não quer nos adornar de novo homem. Ele não quer nos vestir com roupas exteriores de novo homem. Pelo contrário, Cristo é o novo homem. E a Bíblia diz, revestir-vos do novo homem. Vestir-nos de Cristo, na medida em que somos nós transformados e trabalhados para isso. Então a igreja, atenção, a igreja no seu sentido prático, ela tem uma razão de ser, ela tem um motivo. Por que que o Senhor nos ordena que nós congreguemos como igreja? Porque na reunião da igreja deve ser desenvolvido todos os meios mediante a palavra para que o serviço de Deus na fé aconteça em nós. A palavra serviço aqui quer dizer para que o ministério de Deus aconteça, para que a obra de Deus aconteça, para que aquilo que Deus quer fazer e está fazendo aconteça efetivamente na sua vida. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo nos traz aqui nesta porção. Para os irmãos verem a importância da igreja, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja como é dito até aqui.
Depois a gente continua a leitura do texto. É dito que quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, quando ele subiu aos céus em ressurreição, ele morreu, desceu ao Hades, e agora ele volta, ele sai do Hades vitorioso, em ressurreição, e sobe acima de todos os céus para encher todas as coisas. E é dito que quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. E essa é uma expressão que está no livro dos Salmos, é um texto bíblico, né, que está lá em Salmo 68, vocês poderão verificar. E quando nós lemos então o livro de Salmos, o que nós vamos encontrar lá? Um texto que faz referência a um certo rei que foi a uma batalha, e batalhando contra os inimigos, ele venceu os seus inimigos. Então quando ele vencia os inimigos, ele agora pegava os inimigos e os fazia cativos seus. Entende isso? O rei ia à guerra, ele batalhava, ele subjugava aquele povo, e agora ele voltava para a sua terra vitorioso, trazendo ou exibindo todo um séquito, né, de inimigos agora vencidos como seu triunfo. É basicamente também quando diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, que o Senhor, diz o apóstolo Paulo, referindo-se aos apóstolos, né, sempre nos conduz em triunfo. Essa expressão, Cristo nos conduz em triunfo, é a ideia de que Jesus Cristo, à semelhança dos reis, ele veio ao mundo e ele então batalhou contra o reino das trevas, contra o maligno, contra a morte. E nessa batalha, o último lugar para onde ele foi a sepultura e o Hades. Só que agora ele vence a morte e ele sai da morte vitorioso. E quando ele volta aos céus vitorioso, ele volta trazendo um tanto de cativos consigo. Cativos que outrora eram inimigos de Deus. E que, tendo sido vencidos, tornaram-se escravos de Jesus Cristo. Essa é a ideia quando diz que quando ele subiu, levou consigo cativo o cativeiro. Ele vence a morte e agora ele leva, exibindo muitos que ele conquistou, que ele venceu. Olha a ideia do versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. E não somente ele conquista, mas agora ele concede dons aos homens. Ou seja, ele conquista o inimigo. Agora esses conquistados inimigos são devolvidos aos homens na forma de dons. Um exemplo foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era um inimigo de Deus? Ou não era? Ele não era um perseguidor da igreja? Aí o Senhor foi lá e o venceu no caminho de Damasco e o levou cativo consigo. E agora Deus pega Paulo, que seria o Saulo de Tarso, e dá à igreja um cativo como um dom. Por isso diz no versículo 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, eu mudei a ordem, né? E ainda outros para pastores e mestres. Então o Senhor conquista inimigos e os transforma, e agora concede-os à igreja na forma de homens dons. Nós temos aqui 4 categorias ministeriais. É uma pergunta, pastor, mas com que finalidade Deus concede à igreja tais pessoas? Qual é a finalidade? Que tal esses homens aqui todos citados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que nós possamos colocar aqui umas cadeiras de veludo vermelha, para eles se assentarem e ficarem aqui sentados olhando para vocês, e só eles podem sentar aqui nessas cadeiras fofinhas, e vocês na cadeira preta, né, de plástico. E aí vocês vão ficar aqui olhando para aqueles homens, e eles no sentido de ficar abençoando por vocês. No final da reunião vai orar por você, vai entregar um recado para você, vai colocar um pouco de óleo na sua testa, vai jejuar por você. E você, em contrapartida, virá ao culto dele,
vai trazer dinheiro e vai se submeter a toda a sua orientação. Então, daqui nós mandamos, daí vocês obedecem, vocês sustentam a instituição e nós abençoamos a vida de vocês. Vocês nem precisam orar, porque nós vamos nos consagrar por vocês, nós vamos subir ao monte por vocês, vamos jejuar 21 dias por vocês. Quando nós voltarmos de lá abençoados, aí nós vamos abençoar a vida de vocês. Vocês nem precisam ler a Bíblia, porque nós vamos ler para vocês. Vocês só trazem o dinheiro. Se alguém deixar de trazer o dinheiro, nós vamos colocar o seu nome numa lista lá atrás, para todo mundo ver que você é infiel, e nós vamos fazer a oração da maldição, mandando os gafanhotos para as vossas casas, para devorar a vossa lavoura. E quando você então estiver lá no trânsito, aquele trânsito vai, não vai, engarrafamento, e você de repente desapercebeu um pouquinho, bateu no carro da frente, lembre-se, foi o dízimo que você não deu. Essa chuva grande que está tendo aí, faz buraco no asfalto, é o diabo furioso. Aí você pega, não percebe, passa por dentro, estoura o pneu, você não deu o dízimo. Aí a sua mãe está com 109 anos de idade, aí ela morre. Por que morreu? Você não deu o dízimo. Está com 200 anos, aí morreu. O diabo matou minha mãe, o espírito de morte. 200 anos, pastor Renato. Aí você deixa lá a água parada dentro de um pneu na sua casa, vai lá o mosquito, coloca o ovinho lá, vem as larvinhas, aí vai lá e dengue, não deu o dízimo. Não deu o dízimo. Cadê a irmã Leide? Crede Evangel. Que tal essa igreja desse jeito? Aí nós vamos inventar várias campanhas. A campanha dos empresários. Vamos pegar uma meia dúzia. Depois vamos fazer a campanha, a reunião das mulheres. Que tal? Aí nós vamos envolvendo o povo, e o povo vai gastando tempo e consumindo tempo, e trazendo dinheiro, e nós construindo templos, e aí vai crescendo, prosperando. Essa é a relação. Por que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres? Qual a finalidade? Entenda como acontece o supremo propósito de Deus. Primeiro, nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. Entenda, você foi chamado para ser conformado à imagem do Filho, não tem outra razão. Você não foi chamado para ir para o céu, você não vai para o céu, você não vai morar no céu, você não vai, o céu não foi feito para você. Mas eu não vou morar no céu, não. Essa conversa é de Platão, que inventou isso no 4º século antes de Cristo. Se você quiser me mostrar um versículo na Bíblia que você vai morar no céu, você me mostre. Pastor, lógico que eu mostro. Está lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Pastor, você sabe e fica falando que não sabe. Não. Primeiro, ele disse: vou preparar-vos um lugar. Onde? Na casa do Pai. E eu te pergunto, onde é a casa do Pai? Você já se perguntou? Porque em nenhum momento se diz céu no texto. E tem mais, e ele diz onde é que ele está. Ele diz, para que onde eu estou, você também esteja. E alguém pergunta, e onde tu estás, Senhor? Se tu estás à nossa frente, falando conosco. E ele diz, não crês que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? Portanto, o lugar que eu vou preparar não é uma mansão de ruas de ouro, né? Essa é a projeção do sem terra. Aqui tudo bem, eu não tenho teto, não tenho nada, mas quando eu morar no céu, eu vou andar em ruas de ouro,
como se o ouro tivesse algum valor na eternidade. Ouro é um metal que só tem valor aqui. Para comprar carro, bater, capotar, comprar casa, roupa, comida. Mas quando você morre, não vai levar ouro para o céu. Pastor, mas não está lá a Bíblia dizendo, a Nova Jerusalém tem ruas de ouro, pastor. Eu vou pisar nas ruas de ouro com Jesus, mas para andar nas ruas de ouro. Não está dizendo Apocalipse? Leia atentamente e você verá que aquela Nova Jerusalém que diz lá é chamada de esposa do Cordeiro. E a esposa do Cordeiro. E você não vai pensar que a esposa do Cordeiro seja uma cidade. E quem é a esposa do Cordeiro? Não é a igreja? Não são pessoas redimidas? Mas por que essa esposa é dita lá que ela é uma cidade? É porque o Apocalipse é um livro de símbolos. E para você compreender então a obra que ele realizou em você, em mim, em todos nós, uma obra de regeneração, de santificação, de transformação, de conformação, de glorificação. Fala-se de uma cidade toda de ouro, de pedras preciosas, pelo valor da obra de redenção, da obra de regeneração, da obra de santificação. Todos nós estamos num processo de mudança. Estamos deixando de ser barro, conforme fomos criados originalmente do pó da terra, para sermos pedras preciosas, no sentido da vida de Deus em nós. Isso é simbólico. A questão é, qual a razão da igreja? Esse é o ponto. Por que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para a gente ficar aqui pregando e vocês ouvindo. Chega em casa e fala assim, mas que palavra maravilhosa. Beleza. Pastor Giovanni, quando é que o pastor vai voltar aqui de novo? Fala, não sei, vamos agendar. É para isso? Vocês sabiam que a igreja, originalmente estabelecida e por Cristo Jesus, fundada por Cristo, gerada por Cristo, era uma igreja, sempre foi uma igreja orgânica, uma igreja que buscava o cumprimento da vontade de Deus, mas que num dado momento, em razão da sua decadência, foi criado o clero, em detrimento ao povo, ao lacaico, ao laico. O clero seria aqueles que estão incumbidos de uma vida espiritual, da oração, da palavra, da unção. E o povo são os leigos, é o clero e o leigo. O clero cuida das coisas de Deus. E o povo, que são os leigos, mantém essa instituição. Só que isso é uma decadência. A Escritura chama essa decadência de obras e doutrina dos nicolaítas. Isso é uma deturpação da vida cristã e da instituição orgânica que é a igreja de Jesus Cristo. Qual a finalidade então? Leia comigo, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas. Com vistas quer dizer, com o objetivo. Qual a finalidade? Quando Deus concedeu homens dons à sua igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos é a igreja. Então a igreja precisa de quê? De aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento significa o quê? Pastor, fui convidado para ir a uma conferência lá num ministério, não sei o que, de volta à palavra, lá no Parque Amazonas. E aí? Olha, tinha um pregador lá, ele falava tanta coisa, eu não entendia nada. Entendi uma coisa ou outra assim, mas no geral não dá para entender o que ele fala. Isso aqui eu ouço quase todos os dias, o povo dizendo que não dá para entender. Mas por qual motivo se eu estou explanando essa escritura que está na sua mão? Ora, é porque a igreja
ela substituiu a Escritura, a palavra de Deus, por meros discursos humanos. Agora, a pregação da prosperidade você entende? Do dízimo você entende? Do gafanhoto, né? Do jejum de Daniel você entende? A campanha do sal você entende? O vale do sal, da rosa, essa você entende? Observa, a Escritura diz que os homens dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam ser aperfeiçoados quanto à compreensão dos mistérios de Deus. Ou seja, esses homens dons, eles são capacitados por Deus numa revelação acerca dos oráculos de Deus, e então esses homens se tornam dispenseiros de Deus, para então levar a igreja a uma compreensão dessas verdades. Então você congrega, não é simplesmente para gastar o seu tempo, porque é domingo, não tem para onde ir, não, você vai com o coração aberto para receber de Deus a compreensão. E aí você vai entendendo o propósito de Deus, vai entendendo os mistérios de Deus, vai entendendo a economia de Deus, você vai entendendo a pessoa divina, os objetivos divinos, você vai se entendendo, você vai compreendendo a você mesmo, e você vai compreendendo a vida, e Deus vai constituindo em você uma consciência da vida, uma consciência da verdade. Você vai sendo transformado na sua maneira de entender as coisas. E esse processo de mudança de mente, de compreensão, de visão, vai constituindo uma nova humanidade dentro de você. E aí, na medida que você vai sendo aperfeiçoado, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aí você poderá desempenhar o seu serviço. Para que servem os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para que serve? Para o aperfeiçoamento dos santos, versículo 12. E para que os santos precisam ser aperfeiçoados? Para o desempenho de quê? Para o desempenho do serviço? É isso mesmo na sua Bíblia? O desempenho do serviço? Lembra de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4? E não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus? Então a igreja às vezes está cheia de discussão, estão discutindo um tanto de coisas. Vamos reunir para discutir o calendário das festividades, das lideranças, dos acampamentos. E o serviço de Deus está sendo feito? Pastor, quem é que realiza o serviço de Deus? São os santos. Em nenhum momento da história de Deus com o seu povo, sobretudo nessa era da graça, nessa era da igreja, o Senhor conferiu a um grupo pequeno de pessoas o seu serviço. O serviço de Deus é desenvolvido pelos santos. Por isso que nós somos um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes. Ou não? Mas por que então que você olha lá para aquele líder lá, fala assim, olha o sacerdote lá, ele é o sacerdote. E você é o quê? Ele é o sacerdote, você é o quê? Não, é porque ele é o pastor. Essa é a visão equivocada, obra e doutrina dos nicolaítas. Você tem que entender Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos comprou para Deus o Pai e nos constituiu um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes. Todos. Porque todos podem servir a Deus na sua presença e todos devem desempenhar o serviço de Deus. Pastor, e que serviço é esse? Na medida que você vai sendo aperfeiçoado pelo ministério dos homens dons, pelo ministério da palavra, você vai sendo constituído, você vai compreendendo as verdades. Então agora, uma vez ganhando a consciência da verdade, você pode começar a projetar primeiramente a sua própria vida e a sua própria experiência na busca desta verdade. Então, na medida que você começar a ouvir o Evangelho, atentar ao Evangelho e praticar o Evangelho, o serviço está acontecendo. Se você não se colocar na prática do Evangelho, o serviço de Deus não estará acontecendo. Aí você vai ficar envolvido com fábulas, com genealogias, com tanto de coisas
que só promovem discussões. Só discussão, só problema. E a quantidade de pessoas que um dia deixaram de congregar por não aguentar os problemas, só tem fofoca, partidarismo. É o filho do pastor que está em prostituição, mas é porque ele é filho do pastor. Agora o filho da irmãzinha lá que é diarista, já foi expulso tem muito tempo, foi excluído da igreja. Ou não é assim? Panelinha, grupinhos, disse-me disse, contenda, discórdia, inimizades. E o povo está feliz, porque o importante é o quê? O importante é você ser abençoado hoje e para o céu amanhã. E está todo mundo indo para o céu da boca da onça. Bem, a oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que está nos céus. A quem você se dirige? Ao Pai Celestial. Ao se dirigir ao seu Pai Celestial, você tem alguns pedidos na sua oração. Os 3 primeiros pedidos são: santificado seja o teu nome. O discípulo é aquele que busca a santificação do nome de Deus, porque o nome de Deus foi profanado desde a queda de Lúcifer. Desde quando Lúcifer, ao cair, acusou a Deus de tirania, de egoísmo. Por isso que ele conquistou a 1/3 parte dos anjos criados por Deus. Depois disso, o maligno estabeleceu um tanto de ídolos, um tanto de deuses, e o próprio homem foi constituído também um deus pelo maligno. O egoísmo humano, que impede que o homem reconheça a Deus como Senhor, como soberano, como todo-poderoso. O dinheiro como um deus, e diante de tantos deuses criados pelo maligno, um panteão grego de deuses, o nome de Deus se tornou apenas mais um. Falamos do nome de Deus como se fosse qualquer um. E então você ora: Senhor, o meu desejo é que o teu nome seja santificado, ou seja, seja visto e reconhecido como sendo o único nome em todo o universo que é digno de ser adorado. E você então ora que o teu reino se estabeleça, porque o reino das trevas está estabelecido sobre as nações e mesmo dentro dos corações dos homens. Mas você fala: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho muitos problemas no meu coração, de mágoa, de inveja, de maldade. Senhor, entretanto eu oro a Ti e te peço que o Teu reino venha, que o Teu governo se estabeleça, que a Tua autoridade me governe, primeiramente a mim, depois ao outro, e que a Tua vontade, portanto, quer nos conduzir ao aperfeiçoamento, à santificação, à conformação e à glorificação, para que o teu filho seja o primogênito entre muitos irmãos, que isso aconteça logo. Ou seja, é um discípulo que busca os interesses de Deus em primeiríssimo lugar. Eu vou perguntar, mas você não vai me responder, vai apenas pensar. Você é um crente em Jesus Cristo? Não sei. Você é um servo de Deus? Ou uma serva de Deus? Também só você pode falar. Você é um discípulo de Cristo? E talvez para todas essas perguntas você responda sim, sim e sim. E aí vem a pergunta fatal: mas você, enquanto um crente em Jesus Cristo, um servo de Deus, um discípulo de Cristo, você está buscando a cada dia esses objetivos de Deus? Como é que é a sua oração? Por que é o clamor das eras? Porque em todas as eras os verdadeiros servos de Deus clamaram: Pai, que o teu nome seja santificado, que o teu reino se estabeleça e que a tua vontade seja cumprida. Qual é a sua oração? Porque o apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Mas esses 3 pontos é aquilo que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aí
Agora você também tem que orar por você, ou não tem? Ei, porque você já orou pelas coisas de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. E você? Pastor, graças a Deus que chegou em mim, graças a Deus que agora falou de mim. É porque tem muita coisa para orar sobre você. A primeira coisa: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pastor, ainda bem que chegou nas nossas necessidades, né? Estou precisando de uma oração para Deus resolver uns problemas meus aí. Enfim, o que foi, meu irmão? Não, eu estou com uns problemas financeiros, estou devendo 40 mil de cartão de crédito, estou devendo mais 30 mil no cheque especial. A razão porque eu estou com 5 aluguéis atrasados. O meu aluguel é 5 mil reais que eu pago na minha casa de aluguel por mês, que eu moro numa casa grande, né, pastor? Nós somos muitos, somos 4 pessoas, moramos numa casa de 300 metros quadrados, alugada, né? Temos apenas 2 carros na garagem, inclusive tem algumas parcelas também que estão aí vencidas, né? E nós temos que pagar. Então quero que o Senhor me abençoe, para eu poder, para Deus resolver meus problemas. Então chegou no pão nosso. Mas Jesus nos ensina a orar, porque Ele quer nos ensinar a viver. Ele diz: olha, você orar, você não deve levar a Deus o seu coração, no sentido de você buscar as ambições dessa vida. A sua oração não é para Deus te dar riquezas de natureza material. Ele diz: quando você orar, diga: o pão nosso de cada dia. É o pão, é o alimento, ou seja, é aquele que vive confiando que é Deus que supre todas as suas necessidades. Nós, infelizmente, precisamos aprender a depender de Deus, precisamos aprender a buscar em Deus o suprimento de todas as nossas necessidades. Nós às vezes nos endividamos tanto, nós queremos gastar mais do que temos, queremos ganhar mais do que podemos ganhar, e permitimos que o espírito capitalista nos tome de conta o coração, e começamos a uma busca desenfreada pelas riquezas de natureza material. Por isso que a palavra muitas vezes fica infrutífera, porque a semente caiu entre os espinhos, e ela começa a crescer, e vem os espinhos e vai matando a plantinha. E os espinhos, disse Jesus, são a fascinação pelas riquezas, essa busca. E isso é nutrido e é alimentado pela teologia da prosperidade. Ou seja, são os líderes, são os pastores que estão regando a ganância e a cobiça no coração dos crentes. Então a oração do Pai Nosso, ela trata, portanto, com esse pragmatismo da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um evangelho espúrio, é um evangelho errado, mentiroso, porque não busca a vontade de Deus, mas busca o reino dos homens aqui e agora, isso em nome de Deus. E não somente trata com esse pragmatismo, mas também é dito que devemos orar pelo nosso coração. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí chegamos no ponto. Olha como é que Jesus está dizendo para você e para mim também, para todos nós. Imagine só, você vai orar a Deus, você fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Mas Senhor, eu quero lembrá-lo que o Senhor deve me perdoar do modo como também eu tenho perdoado as pessoas que me ofendem. Interessante que tão logo Jesus acabou de falar a oração do Pai Nosso, eu quero que você verifique em Mateus capítulo 6, ele faz um adendo explicativo, queridos, de tudo o que diz na oração do Pai Nosso. Jesus explica apenas um item. Olha o capítulo 6 de Mateus, o versículo 13 é o finalzinho da oração: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Olha o versículo 14, Jesus traz uma explicação: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quero pedir para você olhar para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: olha, se você perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também te perdoará. Se você não perdoar, o Pai também não te perdoará. Aqui está falando no âmbito administrativo, não no âmbito eterno. É lógico, se você não perdoar o seu irmão hoje, o que vai acontecer? Ah, pastor, então eu vou perder minha salvação por isso? Porque o meu Pai não vai me perdoar. Aí nós nos recordamos de um texto de Mateus capítulo 5, quando Jesus Cristo então, ele fala assim: olha, quando você trazer ao altar, ou quando você trouxer ao altar a tua oferta, e começa a correção daqui, não é trazer a sua oferta ao altar, até porque o texto, quando diz de oferta, não está falando de oferta, e nem isso aqui é altar. Isso aqui é uma madeira que o irmão Márcio comprou na madeireira e fez para apoiar o livro, só, mais nada. Chama-se púlpito, uma tribuna que tem, onde houver um orador, terá de ter um púlpito desse para poder colocar em cima o livro, a apostila, a folha, o material. Quando Cristo disse: ao trazeres ao altar a tua oferta, vamos contextualizar, vamos nos remeter ao tempo de Jesus. A oferta que ele dizia era o animal que o pecador levava como a oferta pelo seu pecado, era a oferta sacrificial. O animalzinho, a ovelhinha, o cordeirinho, que seria imolado, onde? No altar, o altar de holocausto. Por isso a oferta é a oferta de holocausto. O altar era um lugar no templo, onde os animais eram imolados. E por que os homens deveriam levar esta oferta sacrificial até o altar de holocausto? Ora, porque ele tinha pecado contra Deus. Então ele pegava a sua oferta, a ovelhinha, e ia levando para Deus, oferecer para Deus, derramar o sangue do animal, como uma oferta substitutiva, que representava o Filho de Deus que haveria de vir, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então qual era o desejo do pecador ao trazer ao altar de sacrifício a sua oferta? Ele pedia o perdão divino. Ao trazeres ao altar a tua oferta, quer dizer, quando tu te aproximares de Deus em busca do seu perdão, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, porque você busca de Deus o perdão, mas você se lembra que houve um problema no passado, e você não foi capaz de perdoar o seu irmão, disse Jesus: deixa de lado a tua oferta, não ofereça a tua oferta, não, vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão, porque aquele que busca de Deus o perdão, precisa, mediante o receber o perdão de Deus, nutrir um coração compassivo. Ora, o Senhor me perdoou meus pecados, quão gracioso Ele foi, quão bondoso Ele é. Não deveríamos nós olhar para aquele que pecou contra nós e exercermos a mesma misericórdia? O Evangelho de Cristo é um evangelho de fé, de justiça e de misericórdia. Não é um evangelho de comida e bebida. Lembra lá que Jesus fala: vocês trazei aqui os dízimos da hortelã, do cominho, do endro, entretanto esqueceis das coisas mais importantes da lei, que é a fé, que é a justiça e a misericórdia. Ele está dizendo: servir a Deus não é fazer coisas para Ele, mas é desenvolver as virtudes dEle na sua vida, a justiça, a fé, a misericórdia. Em outro lugar diz o apóstolo Paulo em Romanos 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida. O que significa isso? Que não é um rol de coisas a fazer e deixar de fazer.
mas é paz, alegria do Espírito Santo. É justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você junta Mateus 23 com Romanos 14, nós temos fé, justiça, fé, misericórdia, paz e alegria. Vamos repetir? Justiça, fé, misericórdia, paz e alegria. Em que consiste a vontade de Deus imediata para nossas vidas, nos nossos relacionamentos familiares, sociais, de amigos, de trabalho, de igreja? Justiça, fé, misericórdia, paz e alegria do Espírito Santo. Você já imaginou um cristão que possui justiça, fé, misericórdia, alegria e paz? Julguem vocês mesmos. Esta é a expressão do cristianismo atual? É isso? Quando você olha para o cristianismo, você vê justiça, fé, misericórdia, paz e alegria do Espírito Santo? Seja honesto. Por um momento, pense um pouco. Pastor, eu não vejo. A começar pela justiça, eu não vejo justiça. Eu vejo uma exploração só. Os maiores engolindo os menores. Salve-se quem puder. Consequentemente, não pode ter misericórdia. E se não tem justiça nem misericórdia, como pode falar que tem fé? Fé em quê? E se não tem justiça nem misericórdia nem fé, como você pode ter alegria e paz na injustiça e na falta de misericórdia? Então tem alguma coisa que está errada. Então a oração do Pai Nosso, num contexto geral, trata das coisas divinas primeiramente, como aquele discípulo que busca a santificação do nome de Deus, o estabelecimento do reino, o governo, a autoridade de Deus e o cumprimento da sua vontade, e aquele que trata com seu coração com respeito à vida material, na busca não se permitir ser usurpado e nem usurpar, pelo contrário, alguém que busca também ter um coração como é o coração de Cristo, e isso só mediante o aperfeiçoamento dos santos e o cumprimento do seu serviço. Pastor, eu quero ser aperfeiçoado, o que eu faço? Primeiro, você precisa estar debaixo de um ministério que tenha o comprometimento com o aperfeiçoamento dos santos. Ministério é uma das coisas mais sérias que existem. Você pega sua esposa, você pega seus filhos e coloca debaixo de um ministério que não está comprometido com o aperfeiçoamento dos santos, mas tem apenas um compromisso financeiro. O que você acha que vai acontecer com a sua vida espiritual? Então, primeiro, você precisa estar debaixo de um ministério que tenha compromisso com o aperfeiçoamento dos santos. Pastor, esse lugar é aqui? Não sei. É ali? Talvez. Você precisa desenvolver critérios seguros. Você não deve procurar lugar de congregar que seja de acordo com o que você acha ou que você gosta. Aqui eu me sinto bem. Mas você se sentindo bem aqui, você pode chegar num mau lugar. Você não precisa de um lugar ideal. Você precisa de um lugar onde a sua alma é tratada, onde o seu coração ele vai receber cuidados de cura, de libertação, de santificação, para que você seja aprovado no último dia. Conversei com um pastor a semana passada, e ele falou quase toda a nossa comunhão, eu ouvindo. Ele dizia por onde ele havia passado: passei por ali, passei por ali, passei por ali. E a cada lugar de onde ele saía, ele falava assim: eu saí porque não concordava, não concordava, não concordava. Ou seja, ele estava procurando um lugar que ele pudesse concordar. E ele me pediu a comunhão porque ele queria estar conosco congregando. Eu falei: não vai não. Talvez você não concorde conosco também, porque você está querendo concordar com alguém. Esquece o concordar. Você tem que concordar com a Escritura, está de acordo com a verdade escrita. Não busque o lugar ideal segundo o seu coração, busque um lugar ideal segundo o coração de Deus.
Não importa se é aqui, se é ali, se é acolá, não interessa onde é que é, não interessa o nome. A minha sugestão não é que você venha para cá, não. Procure um lugar adequado para o desenvolvimento da sua fé. A primeira coisa, você precisa de um lugar em que a prioridade seja o seu aperfeiçoamento quanto à revelação da vontade de Deus. Primeiro ponto. Segundo, sendo você aperfeiçoado, comece a colocar em prática o serviço. Pastor, como é que eu coloco em prática o serviço? Se você aprendeu que antes de você levar ao altar a sua oferta, você deve se reconciliar com seu irmão, você compreendeu, entrou no coração, pois antes de você hoje à noite dobrar o seu joelho, procure o seu inimigo, procure a pessoa com quem você não fala, que você tem mágoa profunda, e independentemente se a pessoa está certa ou errada, você é que tem o dever de perdoar, porque você foi o perdoado por Cristo. Você não deve perdoá-lo porque ele está certo ou errado, você deve perdoá-lo porque maior perdão você já recebeu. Só que você fala, pastor, mas eu não tenho condições de perdoar, porque não é uma questão de falar que perdoa, é de coração. Pois então você tem hoje a noite toda para prostrar o seu joelho e a sua cara não pode ficar, Senhor, me ajuda, me dê tal coração, eu preciso do teu coração. E aí ele vai te dar um coração adequado, talvez não ainda essa noite, só que ele vai te colocar em tantas circunstâncias que ele vai te quebrar tintim por tintim. Você vai ficar todo arrebentado. Você vai sofrer muito. Você vai sentir a dor de arrancar um olho. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Você imagina uma faca entrando no olho e você estufando ele para fora. Dói? Não é para fazer isso com esse olho aqui, não. Ele está dizendo, você terá que tomar decisões tão fortes que vão doer na tua alma. Estava lá Maria, virgem, moça, serva de Deus, e naquele tempo, não era igual ao dia de hoje, não. Hoje em dia a pessoa vai fazer grávida, que maravilha, mais uma pessoa da família, não é alegria? Naquele tempo eles apedrejavam. Você é casada? Não. Pois você está grávida porque vai ser apedrejada. Aparece um anjo na casa de Maria, diz, olha, tu fostes a escolhida para ser a mãe do Salvador. Como será isso? O Espírito do Senhor te envolverá e você aparecerá grávida, obra do Espírito Santo. Olha o risco que ela estava passando. Ela sabia que podia ser apedrejada, mas não é Deus que está agindo. O que ela disse? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Passaram-se os 9 meses, nasceu a criança. Lá vai ela, levá-la ao templo para ser apresentado. Quando ela vai entrando, vai ao seu encontro um velhinho, um ancião, e ele olha para ela, olha para o menino, e o Espírito Santo diz assim, é esse aí, esse menino é o Salvador. Ele havia recebido uma promessa de Deus, que ele não morreria, sem que antes ele visse nascer o Salvador. Vendo e entendendo, ele disse, bendito seja o Deus de Israel, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Aí olha para Maria e diz, você disse lá atrás, lembra para Gabriel, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua vontade? Eu me lembro, mas você acha que vai ser fácil? Mas como assim? Uma espada traspassará o teu coração. Uma espada traspassará o teu coração. Você quer dizer como Maria essa noite? Aqui está a serva ou o servo do Senhor, que se cumpre em mim a sua vontade? Quem quer? Uma espada traspassará o teu coração. O Senhor vai te humilhar, Ele vai te reduzir, Ele vai te quebrar, Ele vai te levar a um pleno reconhecimento de que só Ele é e de que nós somos meramente servos. Sabe por que nós não conseguimos perdoar? Porque nos sentimos bons, nos sentimos melhores,
Não achamos que nós merecíamos o que falaram de nós. Ela não podia falar assim comigo, porque eu sou uma pessoa tão boa para ela, faço tanta coisa boa. Por que ela fez isso comigo? É porque você não sabe que você merece mais do que isso. Você merece o lago de fogo. Você é pecador. O salário do pecado é a morte. Você não merecia nada mais do que a morte eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não sendo você merecedor de nada, senão da morte eterna, Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, o que ele fez? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a mensagem da graça nos faz ver e entender e reconhecer que nós somos servos de Cristo. E para nós podermos ver cumprida a obra de Deus e a vontade de Deus em nossas vidas, nós precisamos, mediante a oração do Pai Nosso, tratar com o nosso coração. Por isso diz a oração: e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa tentação não é qualquer tentação, ainda que você possa orar por qualquer tentação, mas não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação é de você ser seduzido pelo mal. Esse mal é o maligno, é o espírito de sedução e de rebelião contra Deus, que faz roubar de Deus o poder e a glória. Por isso é dito: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque de quem que é o reino? É dele? Você é capaz de falar, porque teu é o reino? Você não pode usurpar de Deus esse reino, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. De quem é a glória? De quem é o poder? De quem é o reino? Então entrega, mas para entregar, uma espada traspassará o teu coração. É uma obra de destruição. Deus quer nos destruir completamente, para então nos edificar um novo homem, uma nova criatura.